Oi pessoal, no vídeo de hoje é um assunto sério, tá? Por que a minha criança apresenta dificuldades na hora de aprender? O que está por trás da dificuldade de aprendizagem da minha criança? Todos nós conhecemos alguma criança que enfrentou ou vem enfrentando dificuldades em aprender, né? E essa é uma questão tão séria porque a aprendizagem é uma função cortical extremamente importante e complexa. Vamos abrir um parêntese aqui. Antigamente, quando a criança apresentava dificuldades na escola ou nas tarefinhas, ela era chamada de preguiçosa, desinteressada e várias outras coisas bem ruins, não é verdade? Hoje a gente sabe que vários motivos podem contribuir para a dificuldade de aprendizagem da criança. Vários fatores podem contribuir para o baixo desempenho escolar da criança. E esses motivos, esses fatores podem estar associados aos mais variados contextos. Podem estar associados ao contexto escolar, vida familiar, questões socioeconômicas, emocionais ou até orgânicas, biológicas. Então o ideal, gente, é investigar cuidadosamente esses fatores para a gente intervir da maneira mais adequada. Primeiro vamos pensar nos fatores que estão relacionados à escola, a questão pedagógica. O que você tem que pensar em relação à escola da sua criança? Como é que funciona a dinâmica nessa escola? Como é o ensino dessa escola? E isso é sim importante, gente, porque a má qualidade do ensino pode desestimular a criança a buscar o conhecimento, entende? É importante também a gente observar como é o ambiente escolar, se o professor e a criança têm acesso a materiais pedagógicos, se o ambiente é seguro, tem boa luminosidade. Um ambiente seguro, perigoso, com pouca luminosidade, pode também interferir diretamente na aprendizagem. Quer ver outra questão importantíssima? Como é a relação do professor-professora com a criança? Como se dá essa interação? Como que a criança visualiza a figura do professor? Professores extremamente rígidos e autoritários podem também ser prejudicial para o desenvolvimento escolar da criança. A relação, gente, aluno-professor é muito importante para o desempenho escolar da criança. Eu diria até que é um dos fatores mais importantes. E às vezes essa é uma questão específica da criança. Às vezes é ela quem visualiza o professor dessa forma. Então, de qualquer maneira, vale a pena conversar com o professor para juntos vocês entenderem o que pode estar acontecendo e buscarem estratégias para melhorar essa relação, entende? Outra questão importante é a metodologia de ensino. Antes a gente achava que precisava ensinar as crianças da mesma forma. Hoje a gente entende, gente, que as crianças aprendem de maneiras diferentes. E por isso uma forma de ensinar apenas não basta. Inclusive, umas crianças às vezes precisam de mais tempo que outras. Então pensa comigo, se existem várias formas de aprender, deve haver apenas uma forma de ensinar? Claro que não, né? É importante que a gente utilize diferentes estratégias, diferentes metodologias de ensino. Essa é uma dica importantíssima para quem é professor ou professora, mas também é importante para a família, que auxilia nas atividades escolares. Não funcionou de um jeito? A criança não entendeu da maneira como você ensinou? Tenta de outro jeito, tá bom? Bom, contexto familiar e aspectos sociais também podem interferir na aprendizagem da criança. Por exemplo, presenciar muitas brigas em casa, vivenciar situações de violência, tudo isso interfere na aprendizagem. E não é só isso, tá? É importantíssimo que a família seja ativa, participativa em relação à educação dos filhos. Participe das reuniões, converse com os professores. A criança cuja família não participa da vida escolar pode se sentir menos motivada a estudar e assim acabar também tendo baixo rendimento escolar. Então, resumindo, é muito importante participar da vida escolar dos nossos filhos e é fundamental ter harmonia em casa. É importante também, gente, refletirmos sobre a rotina da criança. Existe, por exemplo, uma rotina de alimentação e sono? Criança com fome e com sono dificilmente aprende. A criança se sente acolhida ao tirar as dúvidas durante as atividades com o responsável? Quando a sua criança vai lá te fazer uma pergunta sobre a tarefinha da escola, como é que você reage? Se a família briga com a criança quando ela tem dúvidas em relação à tarefa, a criança tende a evitar tirar essas dúvidas e vai continuar sem saber, óbvio. Outras questões importantíssimas: separação, divórcio, doença, morte na família. Essas questões também podem interferir na aprendizagem, tá? E mesmo que sejam questões pontuais, gente, às vezes a criança precisa de ajuda para elaborar tudo isso e dar um novo significado à vivência. Bom, outros motivos podem estar associados à criança em si, ao próprio organismo da criança, aos aspectos biológicos e emocionais da criança. E o que é que a gente tem que prestar atenção? O que é que a gente tem que ficar atento? A criança enxerga e ouve bem, por exemplo? Ela já fez uma avaliação com o otorrinolaringologista, com o médico oftalmologista? Muitas famílias, gente, descobrem a dificuldade auditiva e visual da criança de maneira tardia. Muitas vezes isso é sinalizado pela própria escola, mas aí já houve um prejuízo na aprendizagem da criança. E às vezes até nas relações sociais também.
Então, quanto antes a gente descobrir essas dificuldades, melhor, tá? Então, vamos lá. Se a gente entende que todos esses outros aspectos do qual eu falei estão ok, não acontece briga em casa com frequência, a criança enxerga e ouve bem, é super assistida na escola, o ambiente escolar é limpo, organizado, iluminado, a relação professor-aluno é massa, ela não está vivendo nenhum processo intenso, como separação ou morte na família. Aí, gente, é importantíssimo que estejamos atentos às questões cognitivas, tá? Como é a linguagem dessa criança? O que ela fala é compreensível? As outras pessoas, as pessoas que não fazem parte do seio familiar, elas compreendem o que essa criança fala? A criança compreende o que lê? Como é a memória dessa criança? Ela esquece com facilidade? A criança consegue prestar atenção nas coisas? Tem foco? É impulsiva? Age de maneira impulsiva? Age antes de pensar? Responde antes de pensar? Como é a coordenação motora dessa criança? Ela cai muito? Se esbarra muito nos móveis? Deixa cair muito um lápis? Como é a escrita dessa criança? É uma escrita ilegível, difícil de compreender, de entender o que está escrito? Com muitas trocas? São muitos aspectos, muitas outras questões a considerar, gente. E essas questões serão minuciosamente investigadas por um especialista, um neuropsicólogo, um neurologista. Eles vão investigar, inclusive, como foi o desenvolvimento dessa criança no útero da mãe, dos primeiros dias e meses de vida. É muito importante também a gente atentar para as questões emocionais, timidez em excesso, insegurança, baixa autoestima. Tudo isso pode interferir também no desempenho escolar. Percebam, gente, que muitos dos fatores que interferem na aprendizagem da criança não dependem da vontade da criança. Por isso, se a dificuldade de aprendizagem persistir, vale a pena procurar a ajuda de um especialista. Ele vai investigar as possíveis causas, avaliar e iniciar ou encaminhar para um tratamento mais adequado. É isso, gente. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, curta, compartilhe. Beijo grande e até o próximo vídeo.